Paz do Senhor Jesus. Hoje estarei dando continuidade na exposição do livro de Números. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e meditaremos nos capítulos 22 ao 24. Depois de vários momentos de grande indisciplina do povo de Israel ao seu Deus, o capítulo 21 foi um novo marco, pois se encerrou com várias vitórias conquistadas pelo povo diante de alguns povos cananeus. E devido a essas vitórias, os povos adjacentes começaram a se preocupar com o vitorioso povo de Israel. E é justamente com isso na memória que você deve iniciar a leitura dos capítulos de hoje. Pois os primeiros 4 versículos do capítulo 22 nos esclarece que quando Israel estava acampado próximo de Moabe, o rei deles, chamado Balaque, ficou com grande medo de ser o próximo povo a ser esmagado por Israel. Lembrando que os moabitas eram descendentes de Ló e sobrinho de Abraão, ou seja, parentes de Israel. Só esse fato devia ser o suficiente para os moabitas receberem o povo de Israel alegremente no meio deles, mas infelizmente não foi essa a atitude deles. E tudo indica que não tentaram um diálogo amistoso com Israel. Observe que o que prevalecia entre eles era o medo que sentiam do povo de Israel, pois segundo o versículo 3, o rei e todo o povo de Moabe andava angustiado com esse pensamento. E para resolver a questão do medo que havia entre eles, o rei Balaque, ao invés de tentar se aproximar dos seus parentes, decidiu contratar um certo profeta chamado Balaão, que era um midianita, com o propósito de amaldiçoar Israel. Pois segundo o que o rei Balaque conhecia de Balaão, era que quando ele amaldiçoava alguém ou algum povo, a maldição prevalecia sobre aquele alguém ou sobre aquele povo, conforme os versículos 5 e 6. E com o propósito de trazer Balaão para Moabe, ele enviou alguns presentes através dos príncipes moabitas, juntamente com os príncipes midianitas, para assim convocar a presença de Balaão nos termos de Moabe, a fim de amaldiçoar o povo de Israel, que estava aterrorizando o rei de Moabe por 2 motivos. Primeiro, pelas informações de vitória sobre os povos cananeus e também por sua quantidade numérica. E a partir do versículo 7 até o 14, somos informados que Balaão, ao receber esses príncipes em sua residência e ser informado sobre o convite, pediu que eles ficassem na casa dele durante aquela noite, pois ele estaria consultando o Senhor sobre o assunto. E a resposta divina para Balaão foi que ele não devia ir com esses príncipes e nem amaldiçoar o povo de Israel, pois era um povo abençoado por ele. Como o rei Balaque estava completamente abalado e temeroso em relação ao povo de Israel, tornou a enviar outros príncipes mais honrados do que os primeiros para tentar com esses convencer Balaão a ir até Moabe. E Balaão, ao receber esses novos membros da elite moabita, se demonstrou resoluto no primeiro momento, dizendo que não faria nada fora do que o Senhor havia mandado. Mas não sabemos o porquê. Ele foi novamente, pela segunda vez, consultar ao Senhor sobre o assunto e pediu que os príncipes esperassem por toda aquela noite. E dessa vez, a resposta divina deu permissão a Balaão para ir com eles, mas com o objetivo de fazer apenas aquilo que o Senhor ordenasse, conforme os versículos 15 ao 20. É interessante que você perceba que esses 2 momentos das respostas divinas, 3 coisas ficam evidentes. Primeiro, em nenhuma das respostas, Deus ordenou que Balaão fosse em obediência ao pedido de Balaque. Deus apenas o permitiu ir. E segundo, em nenhuma das suas respostas divinas, Deus sequer permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E por fim, Deus ordenou que Balaão, indo com eles, devia fazer somente o que o Senhor ordenasse. O que vemos no versículo 21 é que Balaão entendeu essa permissão divina como se fosse uma ordem e partiu em direção a Moabe junto com os príncipes. Só que no versículo 22 e vai até o 30, o Senhor Deus, através de um anjo, se pôs na frente de Balaão e de sua jumenta, impedindo de prosseguir no caminho. Mas somente a jumenta de Balaão foi quem viu o anjo do Senhor e não avançou no caminho. Essa atitude da jumenta fez com que Balaão se irritasse demais com ela, pois não tinha a visão do anjo como a jumenta. E devido a essa deficiência espiritual de Balaão, ele começou a espancar a sua jumenta, o que por 3 vezes o fez. E Deus, milagrosamente, fez com que a jumenta falasse com Balaão sobre a injustiça que estava cometendo em espancá-la. E Balaão estava tão fora de si
que dialogou com a jumenta, informando que se estivesse com uma espada na mão, tinha matado a jumenta de tão irado que ele estava. Então Deus fez com que Balaão enxergasse o anjo que estava diante dele com uma espada desembainhada. Essa visão fez com que Balaão se prostrasse diante de Deus imediatamente, conforme o versículo 31. E a partir do versículo 32 ao 35, o anjo é quem fala com Balaão sobre a sua insensatez em espancar a jumenta e não entender que era Deus que estava se opondo a ele no caminho. Diante desse esclarecimento, Balaão se humilha e se dispõe a retornar, mas o anjo esclarece a Balaão um acréscimo ao que Deus já havia dito para ele antes de sair de casa, dizendo que Balaão deveria falar somente o que Deus ordenasse. Então nós temos duas ordens divinas. A primeira era que Balaão só devia fazer o que o Senhor ordenasse, conforme o versículo 20. E agora no versículo 35, Balaão devia falar somente o que o Senhor ordenasse. Do versículo 36 até o término do capítulo, temos o relato do encontro de Balaão com Balaque. E o texto sagrado menciona que logo no primeiro contato com Balaão, Balaque o questionou sobre o não ter aceito o primeiro convite. E Balaão lhe responde dizendo que falará somente as palavras de Deus. Após esse encontro, os dois caminharam juntos para uma fronteira entre Moabe e Arnon. E quando chegaram a um local chamado Kiriat-Huzote, que significa cidade situada nas fronteiras, o rei de Moabe realizou um sacrifício inicial. Possivelmente esse sacrifício foi destinado ao deus Baal. E nesse local permaneceram até pela manhã, quando partiram para as regiões montanhosas, que no texto recebe o nome de Bamote Baal, pois de lá conseguiam contemplar o povo de Israel. E assim finaliza o capítulo 1 da nossa meditação de hoje. Iniciando o capítulo 23, o segundo de nossa meditação, Balaão e Balaque já se encontravam no monte, e lá Balaão comete um dos seus primeiros erros, pois Deus não ordenou que ele erguesse algum altar, mas ele ergueu 7 altares para em cada um deles sacrificar um novilho e um carneiro. Lembrando que a primeira ordem divina, antes de Balaão sair de casa, foi que ele deveria fazer somente o que o Senhor mandasse, e o Senhor não ordenou que ele fizesse algum sacrifício, mas ele, pensando ser agradável a Deus, levantou 7 altares e realizou 7 sacrifícios, conforme você pode ler nos versículos de 1 ao 4. A resposta divina para Balaão foi contundente. Deus ordenou que ele falasse a Balaque que não poderia amaldiçoar o povo de Israel, pois eles não foram amaldiçoados por Deus. Com essa resposta saindo da boca de Balaão, de certa forma Balaque ficou muito decepcionado, pois na cabeça dele, quem amaldiçoava era Balaão, e para isso não dependia de alguma permissão divina, o que ficou provado ser um pensamento falso, pois Balaão esclarece no versículo 12. Essa foi a primeira vez das 7 onde você vai ler no texto e proferiu as palavras. E cada uma menção dessas palavras se inicia uma profecia verdadeira pela boca de Balaão. Mas Balaque insiste com Balaão sobre o assunto e o conduz a um outro monte de onde a visão não era tão privilegiada para contemplar todo o povo. E lá, novamente, levanta 7 altares repetindo os mesmos sacrifícios. Enquanto os sacrifícios eram realizados, Balaão foi receber a visão de Deus. E a partir do versículo 18 até o 24, Balaão retorna com a segunda mensagem de Deus para Balaque. Porém, dessa vez, Balaão entrega a Balaque uma mensagem particular e histórica. Particular porque trata Balaque pelo seu nome e em seguida conta todo o relato da história de comunhão de Deus com o seu povo, que desde o Egito os tirou, fazendo a promessa de que seria o seu povo bendito e, portanto, Deus não voltaria atrás, pois não era homem e nem filho do homem para voltar atrás naquilo que havia prometido. Essa resposta de Balaão deixou Balaque muito irritado, e essa irritação você consegue ver no versículo 25, quando Balaque diz para Balaão não amaldiçoar e nem abençoar o povo. Na cabeça de Balaque, o que Balaão estava fazendo era abençoar o povo e não reproduzindo as palavras divinas. Por isso, no versículo 26, Balaão repete o que havia dito: tudo que o Senhor falar, isso farei. Mas não falou com tanta verdade assim, pois já havia feito coisas que Deus não ordenou que fizesse. Por exemplo, os altares que foram levantados por ele e essas tentativas frustradas, uma seguida da outra, de desejar a maldição do povo de Deus. Nada disso Deus falou para ele fazer.
Balaque insistentemente deseja que o povo de Israel seja amaldiçoado, e para isso leva Balaão mais um monte pior. E desse monte, segundo os estudiosos, Balaão conseguiu contemplar todo o acampamento de Israel. E novamente pede que seja levantado outros 7 altares e realize os mesmos sacrifícios. E assim, com essa declaração de insistência de Balaque, o capítulo é encerrado. No capítulo 24, a história de Balaque e Balaão continua. Algo interessante ocorre no versículo 1 do capítulo 24. Balaão se considera convencido de que Deus deseja abençoar Israel. E esse aparente convencimento fez com que ele não recorresse mais a sacrifícios como os já realizados, com o propósito de comprar a maldição. O termo agouro deve ser entendido como encantamento, ou seja, a intenção de Balaão e Balaque com os altares levantados e os sacrifícios realizados era encantar ou buscar forma de tornar possível a maldição do povo. E como isso não foi possível, nos 3 últimos sacrifícios realizados, Balaão decidiu contemplar todo o acampamento do povo de Israel, organizado em suas tribos, e essa contemplação trouxe sobre ele uma inspiração divina. E o início de sua terceira profecia, no versículo 3, nos faz lembrar quando Deus abriu os olhos dele, para que contemplasse o anjo que estava diante dele, mas somente a sua jumenta estava vendo, até que Deus abriu seus olhos para ver, assim como foi aqui nesse monte, Deus abriu seus olhos. E a sua declaração é impressionantemente incrível, pois ele, com seus olhos físicos e espirituais abertos, conseguiu contemplar como aquele povo devia ser abençoado. Tamanha foi a admiração de Balaão quando contemplou todas as tribos de Israel separadas e organizadas de acordo com o que Deus havia determinado, o tabernáculo no meio e a tríade de tribos ao redor. Foi aí que ele decidiu abençoar o povo de Israel, afirmando que benditos são aqueles que o abençoar e maldito aqueles que o amaldiçoar. Aí Balaque saiu do sério, pois no versículo 10 e 11 ele se irrita com Balaão, que ao invés de amaldiçoar o povo como havia sido contratado para fazer, estava o abençoando e então ordena que ele volte para sua casa. Balaão aceitou o convite de Balaque para ir embora, mas antes, inspirado por Deus, proferiu as últimas 4 profecias. A primeira das últimas profecias foi contra os Moabitas e Edomitas, que Israel futuramente dominaria através do rei Davi. A quinta profecia foi contra os Amalequitas, que foi o primeiro povo que atacou a Israel depois que saíram do Egito, e esses também seriam destruídos. A sexta profecia foi contra os queneus, que segundo se sabe era um povo que se considerava seguro, mas também seriam destruídos pelo vitorioso Israel. A última profecia é muito mais abrangente, pois menciona povos como a Síria, Babilônia e alguns estudiosos entendem por Quitim os macedônios, que são de época muito distante, nos conduzindo ao entendimento que se trata do futuro reino messiânico, que dominará não somente sobre os povos conhecidos, mas também sobre povos desconhecidos pelo povo da época. Talvez esse seja o motivo de ele dizer no início: quem viverá quando Deus fizer isso? Depois de ter sido usado por Deus nessas profecias, Balaão foi para sua casa, como declara o último versículo. Quando lemos toda essa história sobre Balaão, até pensamos ser ele um profeta de Deus, mas do início ao fim, o texto bíblico deixa claro que as suas intenções não eram favoráveis ao Deus bíblico. Alguns detalhes precisam ser compreendidos nessa história, e eu vou mencionar alguns deles aqui. Quando Balaão decidiu subir com os príncipes até Moabe, ele estava interessado nos propósitos do rei. E como você sabe, o propósito do rei Balaque era amaldiçoar o povo de Israel. Por aí você já viu que Balaão era um profeta interesseiro. E por aí também você entende o porquê que Deus enviou um anjo para impedi-lo no caminho. Lembrando que Deus permitiu que ele fosse, não mandou ir. Outro detalhe é que ele, quando chegou em Moabe, levantou 7 altares para serem realizados sacrifícios, a fim de conseguir o encantamento apropriado para amaldiçoar o povo. O que desejo com esse esclarecimento é que você perceba a maldade que havia nos propósitos de Balaão. Com toda essa história que estudamos nos capítulos de hoje, nós podemos extrair algumas verdades necessárias e importantes para os dias atuais. Primeiro, ainda que algum inimigo seu contrate um feiticeiro, um macumbeiro ou algo semelhante para lançar sobre você algum tipo de maldição, esse profissional do mal vai ter que dizer para aquele que o contratou que você não pode ser alvo de maldição, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida.
Segundo, ainda que sejam feitos vários encantamentos, nenhum deles serão capazes de mudar o que Deus já declarou sobre a sua vida. Pois se você está em Cristo, nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, olho gordo ou qualquer outra coisa poderá chegar até você. Pois, como disse o apóstolo Paulo, de todas as promessas de Deus, nós temos em Cristo um sim. Terceiro, não há necessidade de se preocupar com os seus inimigos. Continue os tratando com o amor cristão e Deus recompensará cada mal que desejarem contra você. É isso que Deus faz com aqueles que Ele chama, escolhe e capacita. Até amanhã, querendo Deus.